Vamos lá então, pessoal, continuação da nossa aula, aplicações das leis de Newton, aula 2. É no mesmo documento que eu fiz a aula 1, tá vendo? Ó, já tinha explicado tudo isso para vocês. Agora nós vamos na sequência. Essa parte vocês fizeram, eu mandei para vocês copiarem, lembra? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu preciso aumentar a tela para explicar isso para vocês, que houve um probleminha aqui na hora que eu criei um documento para o outro. Ele ficou pequeno nessa tela, mas a gente vai organizando tudo aqui. Vamos aqui acabar com essa linha aqui, porque essa linha deu ruim. Depois a gente continua ela. Vamos lá. Eu mandei para vocês esse material que foi disponibilizado lá na turma. Está escrito quarto bimestre, segundo ano de Bialdi, mas desconsidere isso aqui, tá? É que cada turma é o mesmo documento, só que para turma diferente, tá bom? Ó, eu criei esse documento às 19h54, que eu estava dando aula para outra turma, mas nesse exato momento são, nem sei que horas são, mas hoje é dia 30/10. Eu estou sem relógio aqui, eu nem vou mexer na tela do computador, mas deve ser umas 10h30, 10 horas. Tá bom? Comigo aqui. Estática do ponto material. Por que eu coloquei nosso amigo alienígena aqui? Vou explicar já. Mas vamos lá. Um corpo está estático quando o equilíbrio das forças for igual a 0. O que é o equilíbrio das forças for igual a 0? Vou virar um coração. Quando a força resultante for igual a 0. Bom, vamos lá então para essa situação. Primeira coisa, eu posso ter um corpo em equilíbrio, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, olha para o bloquinho aqui. Eu tenho a normal, ó, eu estou aqui nesse canto aqui, ó. Eu tenho a normal e eu tenho o peso. Eles estão em equilíbrio vertical. Agora, F2 e F1 estão em equilíbrio. Significa que é um equilíbrio horizontal. Bom, o que é que nós podemos definir sobre esse corpo? Ou ele está parado, já vou falar de novo, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Grande parte dos corpos no espaço estão em movimento retilíneo uniforme. Alguns planetas aceleram perto de outros corpos, a gente tem agora o 3 e Atlas chegando aí, mas enfim. Por isso que eu coloquei o meu amigo alienígena. Mas vamos falar uma coisa que eu tinha falado anteriormente, de decomposição vetorial. Eu vou fazer o exercício com vocês e já vamos explicar isso aí. Então observa aqui que, ao contrário do exercício anterior, eu não tenho uma força F totalmente na horizontal, que está aqui, ó. E eu não tenho a minha força F totalmente na vertical. Perdão, falei errado. Aqui horizontal e aqui na vertical. Ela está atravessada, ó. Então, o que acontece? Eu tenho uma componente dela aqui e eu tenho uma componente dela aqui. A componente dela na vertical, a gente vai chamar de Fy, porque a gente vai usar como referência o eixo Y. E a componente dessa força na horizontal, a gente vai chamar de Fx, que vai ser o quê? A projeção de F no eixo X e Fy, a projeção de F no eixo Y. Matematicamente, nós temos que Fy vai ser F vezes o seno do ângulo. Esse ângulo aqui, ó, pelo amor de Deus, é esse ângulo que eu estou pintando ali. Tá certo? Bom,
Primeira coisa para decomposição vetorial. Isso, na verdade, essa explicação geral que eu vou dar para vocês, isso aqui se encaixa perfeitamente no conceito que nós temos de recuperação contínua. Já está aí para você a tabela dos ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente. Então, nós temos ângulos que são obrigatórios você saber no ensino médio, né? Ou seja, 30, 45 e 60 graus. Esses aqui são obrigação. Se você não tem, se não for esses, você tem que consultar uma tabela. Geralmente é fornecido no enunciado do texto. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu vi agora também quando eu estava fazendo edição, que dá uma olhada aqui, ó. Essa parte era a parte de cima. Eu não sei o que acontece. Quando eu converti esse arquivo num PDF, apareceu esses recortes. Ó. Vamos lá. Antes da gente fazer isso nessa parte de recuperação contínua, a gente tem que entender que é esse ângulo aqui que a gente vai usar. Ó. Esse ângulo aqui. Se não tiver, nós vamos achar usando o teorema dos ângulos complementares. Soma dá 90. Então vamos lá, olha aqui, ó. O ângulo que eu me serve é esse aqui, ó, mas eu tenho 53. O que são ângulos complementares? É quando a soma deles dá 90 graus. Então vou fazer o quê? No exemplo, achando o ângulo desconhecido de x, x mais 53 igual a 90, x igual a 37. Nós vamos usar esse ângulo. Mas, professor, aonde eu acho o seno e o cosseno de 37? Existe tabela. Mas hoje, como vocês são jovens, você pega, consegue uma calculadora. Mas, professor, se eu for fazer um Enem, um vestibular, não posso usar calculadora. Então, provavelmente, ele vai estar escrito no enunciado do exercício. Tá certo? Mas e se for 30, 45, 60? Vai ter que saber. Decomposição de vetores. Então, essa parte que eu fiz aqui, ó, eu vou diminuir. Essa parte que eu fiz aqui, ó. Primeiro passo, o segundo passo, se aplica um conceito de recuperação contínua para vocês. Eu vou diminuir aqui. Ó, tá vendo? Explicação geral, primeiro passo, o segundo passo. Tá vendo que eu escrevi passo? Porque é da recuperação contínua de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nuvenzinha. Vamos fazer uma nuvenzinha laranja? Bom, uma nuvenzinha laranja aqui, porque essa explicação geral todinha aqui, ó, se aplica a nossa recuperação contínua. Passei por cima. Aí, recuperação contínua. Ó, não ficou tão feio. Tudo bem? Agora vamos para decompor um vetor, que é a matéria da gente. Deixa eu jogar para cá. Marcelo fez besteira. Menor, mais para cá. Aí, decomposição do vetor. Vamos aumentar esse vetor aqui. Aí, para que ficar tão pequeno? Então vamos lá. Eu tenho essa força F que está aqui. Aqui, ó. Vamos decompor ela em termos de Fx e em termos de Fy. Lembrando que o ângulo é esse aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu fiz esse exemplo e ele saiu cortado um pedaço. Mas ele está aqui embaixo, ó, tá? Me desculpem, eu não sabia que ele cortava. Mas não tem problema. Aqui, ó, 200 newtons, aqui, ó. 200, pronto. Só pôr sua cabecinha. Aí, ó, já tá pronto. Vamos lá. Fx, essa é a definição, né? Cosseno do ângulo. Então, Fx vai ser F cosseno de 60. F vale quanto? 200. Cosseno de 60 é o quê? Tabela.
Cosseno de 60, 1 sobre 2. 200 vezes 1 sobre 2 vai dar 100. Fy, 200 vezes 160 vai dar 200 raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Cancela, cancela, dá 3 newtons. Olha, esqueci de pôr um newton aqui. Vamos lá. Seno de 60 e cosseno de 60 são os que nós chamamos de notáveis. Então, meu querido, você tem que saber, tá bom? Agora, vamos lá. Tem esses exercícios para vocês fazerem aqui. E agora, segunda premissa, o cálculo do peso, que eu já expliquei anteriormente, mas mandei para vocês. O peso tem a ver com a aceleração da gravidade. Olha só o que eu escrevi. Peso na Terra é a minha massa vezes a gravidade, tá? Terra. A unidade de peso é Newton, tá vendo? Ficou cortado. E agora o meu peso na Lua? Vai ser a minha massa vezes a gravidade na Lua. Tudo bem? Bom. Vamos lá. Massa pode ser definido como uma quantidade de matéria e a unidade de massa, a gente é obrigado a usar isso aqui. Essa é a abreviação. Agora vamos lembrar o seguinte. Primeiro, quilograma é uma palavra que está escrito no masculino. Então, eu falo 200 quilogramas ou 200 gramas. E na língua portuguesa, quilogramas a gente escreve assim. Quilogramas. Pronto. Mas em física, segundo o Sistema Internacional de Unidades, a gente escreve quilograma assim, ó, 2 kg. Mas, professor, está no plural, posso colocar um S? Não. Aqui a gente escreve no singular, ó, 2 quilogramas, e pronuncia 2 quilogramas. Isso aqui, quando pronuncia, é 2 quilogramas. Ó, tem o S do plural, mas não tem S aqui, ó. Não pode colocar S aqui. Não é KGS, não. É só KG. Agora vamos falar, então, sobre peso. Vamos usar como exemplo o professor Zono, esse homem que vos fala. Aqui, ó, na balança da farmácia. Antigamente as balanças da farmácia tinham esse modelinho aqui, ó. Sou eu na balança, marcando 80 quilogramas. Então, qual é a massa do seu professor de física? Então, a massa do Zolo 80 quilogramas. Essa é a minha massa. Mas a pergunta é, qual o peso do professor? Então, tem massa e tem peso. Vamos pensar o seguinte, ó. Peso é massa vezes a gravidade. Só que eu estou na Terra. A gravidade da Terra é um valor constante. E ela vale quanto? 10 metros por segundo elevados ao quadrado. Isso é a gravidade na Terra. Então, o peso do seu professor na Terra vai ser a massa deles vezes a gravidade dele na Terra. Então, o peso do professor na Terra vai ser 80 vezes 10. O meu peso é de 800 newtons. Esse N maiúsculo é a unidade de força. Pronunciamos Newton. Então, como está escrito assim, ó, P igual a 5N, né? Eu leio peso igual a 5 newtons, ó. Pronuncio no plural
escrevo no singular. Não tem S aqui, ó. S em física é segundo, se for minúsculo. Tá bom? Vamos fazer um exercício, vou mostrar para vocês um bem simplesinho. Um astronauta tem massa igual a 70 quilos. Calcule o seu peso nos seguintes corpos celestes. Na Terra, onde G igual a 10 metros por segundo, P igual a m vezes G, 70 vezes 10, 700 newtons. Agora dá uma olhada no peso do astronauta em Marte. A gravidade de Marte é 3,8. Então é bem menor que a da Terra. A massa do astronauta não muda. Então, ó, massa não muda nunca. Então a massa do astronauta na Terra é a massa dele em Marte, é a massa dele em qualquer planeta, na Lua, onde for. Porque massa é uma quantidade de matéria. Eu não perdi quantidade de matéria. Então, a minha massa continua sendo a mesma. Tá certo? Bom, vamos para mais uma premissinha fácil. Conhecer o conceito de tração. Primeira coisa, imagina que eu tenho um elevadorzinho bobinho aqui, né? Esse é o novo tópico. E eu digo que o sistema está em equilíbrio. E eu tenho um elevadorzinho aqui. Se eu digo para você que o sistema está em equilíbrio, eu não posso afirmar que ele está parado. O meu elevador pode estar em movimento retilíneo uniforme. Ele pode estar subindo com velocidade constante. Então, num problema de questão, de repente, se ele fala assim, o elevador sobe com velocidade constante, a força resultante é igual a zero. Nesse caso, se a força é igual a zero, o peso é igual à tração. Agora tem um detalhe. E se o meu elevador está subindo acelerado ou descendo acelerado? O próprio nome diz acelerado vem de aceleração. Se um corpo tem aceleração, significa que eu tenho uma força resultante sobre ele. Então, vamos analisar isso aí. Bom, se o meu elevador, vamos aqui para o canto, se meu elevador está subindo, a tração é maior que o peso. Faz sentido? Ele está subindo, ó. Então a tração tem que ser maior que o peso. Porque se a minha força para subir não for maior que o peso dele, eu não consigo fazer ele subir. Então, quando ele sobe, tração menos do que o peso. Então a tração é maior. Então eu vou fazer o quê? Tração menos peso é igual a massa vezes aceleração. E agora aqui, ó. Se ele está descendo freado, né? Ou seja, peso menos tração é igual a massa vezes aceleração. O peso dele está puxando ele para baixo e a tração está dando uma freadinha. Então, eu tenho resultante. Dá uma olhada aqui, ó, o tamanho da tração. Dá uma olhada aqui, o tamanho do vetor peso, tá? Agora, para a gente dar sequência, o quarto tópico, antes da gente começar, é conhecer a reação do plano de apoio. Primeira ideia nessa ideia é identificar a força normal. O que é força normal? Eu tenho força normal quando eu tenho corpos apoiados. Se o meu corpo está apoiado sobre uma superfície, ele tem normal. Neanormal é a reação do plano de apoio. É quem segura ele. Tudo bem? Então vamos lá.
olha para esse corpinho aqui, ó. Ele está parado aqui. Então, ó, eu tenho uma força, eu tenho uma superfície que está apoiando ele. Então, o peso dele é para baixo e a normal é para cima. Se ele não está subindo e nem descendo, ou seja, se ele está em equilíbrio no eixo Y, peso é igual a normal. Aqui também, ó, normal, peso, ele está em equilíbrio aqui, ó. Mas aqui eu tenho força de atrito e eu tenho tração. Esse corpo pode estar em movimento retilíneo uniformemente variado ou em movimento retilíneo uniforme. Eu precisaria saber esses dois valores aqui para julgar, mas a ideia é que você entenda que eu tenho normal. Dá uma olhada nesse aqui, ó. A normal é sempre perpendicular ao plano de apoio. Não interessa como ele está. Agora imagine que você está aqui, ó, nós moramos em Taboão da Serra. Taboão da Serra é uma ladeira atrás da outra. Imagina que você colocou uma caixa na rua da sua casa e a rua da sua casa é ladeira. A rua da minha casa é ladeira. Então, aqui, ó, eu tenho... Quando eu ponho o bloquinho no chão da minha rua, ele está apoiado sobre essa superfície. Então, essa é a normal. Tá certo? Vamos para casos especiais que são assim, praticamente hoje nem se usa mais, mas vai que um dia no vestibular você vai ter isso aqui, você vai lembrar do Zulu. Peso é sempre para baixo. A minha bolinha está apoiada onde? Aqui. Então, se ela está apoiada aqui, ó, ela se apoia aqui. Então, a normal é para cá. Mas, professor, ela está sendo sustentada por essa linha. Não tem problema. Então, eu tenho tração aqui e eu tenho normal aqui. Se eu fizer uma análise vetorial, eu tenho alguma coisa parecida com esse Y aqui, ó. Um Y caído. Tá vendo? Ó. Se eu prolongar esse vetor aqui, eu tenho isso aqui, ó. Tá? E dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho normal 2, normal 1 e o peso para baixo. Se eu fosse representar vetorialmente, eu teria alguma coisa como essa aqui, ó. Esse Y bem legalzinho. Porque essa normal eu estico para cá, essa normal eu estico para cá e pego o peso aqui, ó. Então eu tenho o peso aqui, essa normal aqui e essa normal aqui, ó. Tá bom? Caso... Agora vamos resolver os casos. Dá uma olhada aqui, que eu tenho uma ampliação. Eu fiz esse desenho na sala e expliquei para vocês, mas dá uma olhada aqui, ó. Eu acabei que eu esqueci de colocar um detalhe aqui, ó. 90 graus. É que eu fiz na lousa, com a mão. Né? Então, aonde todas as forças se concentram? Nesse canto aqui. Então, tudo que a gente precisa saber está nesse miolo aqui. Tá bom? Então, eu tenho algumas variáveis que eu preciso escrever e fazer com vocês. Então, aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui e eu tenho esse cara aqui. Praticamente, esse sistema de estática está bem parecido com esse caso que eu mostrei aqui, ó. Tá bom? E eu vou fazer um caso especial desse modelo aqui, que se apoia com bloquinhos iguais a esse aqui. A premissa é a mesma, tá bom? Como eu tenho um limite de gravação de 30 minutos para poder fazer, esse vídeo já deu 24. Então, eu vou começar um vídeo 3 a partir daqui, ó, tá? Então, vai ser o vídeo 3. Começa aqui, tá bom? Então, bora lá, galerinha da ETEC. Espera um pouquinho, o vídeo tá chegando.